Salmo 139, vamos ler a palavra de Deus, Salmo de Davi, Salmo 139. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei de teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Pai amado, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou para orientação, para alimento, sustento da nossa vida espiritual. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Essa palavra, Senhor, é que alimenta verdadeiramente cada um de nós. E é o que te pedimos esta noite. Queremos ser alimentados pela tua palavra, fortalecidos, transformados por ela. Por isso, fala conosco, Senhor. Não estamos aqui para ouvir doutrinas humanas, nem histórias, nem filosofias, mas a palavra de Deus. Essa palavra poderosa para transformar todo aquele que se submete a ela. E é o que nós queremos fazer, nos submeter à tua palavra. Pelo Espírito Santo, fala conosco. E usa, Senhor, a minha vida como instrumento teu. Dá-me a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a tua vontade. É o que te peço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este Salmo de Davi é um salmo muito apreciado pela sua beleza poética, podemos até dizer assim, são palavras do seu coração. Isso é impactante porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele está aqui revelando tudo que está no seu coração nestas palavras dirigidas ao Senhor. E aqui eu vejo que há algumas respostas para o questionamento que todo homem hoje faz e sempre fará em relação à sua vida. Porque o mundo em que nós vivemos hoje, o mundo moderno, não é? É um mundo de tecnologia, de muitas coisas novas, de muitas novidades, mas que ao mesmo tempo não consegue preencher
as necessidades mais básicas do ser humano, de entendimento, de conhecimento, de paz, de alegria. Nada disso que está ao nosso redor consegue prover essas necessidades básicas. Mas a palavra de Deus, ela é a provisão, como mesmo ela nos diz, eu já citei aqui em oração. Então o homem tem essa necessidade de se conhecer, de entender o porquê, a razão da vida e das coisas. E nesse texto Davi fala algumas coisas importantes a esse respeito. Mas o homem natural, que tem as mesmas necessidades, todos têm as mesmas necessidades, busca preencher essas necessidades, mas nem sempre ou quase nunca na palavra de Deus. Ele vai buscar nas filosofias do mundo, ele vai buscar nas coisas que o mundo tem ensinado e praticado. E com isso ele continua sedento, continua em carência e em necessidade. E muitas vezes esse autoconhecimento que o homem necessita, buscado de maneira errada, ele se torna até destrutivo. No intuito de se conhecer, o homem vai para um outro lado e acaba destruindo a sua própria vida. Porque esse autoconhecimento, pelas filosofias do mundo hoje, o levam cada vez mais para longe do seu Criador, ao invés de o levarem para perto de Deus. E a melhor maneira do homem se conhecer, queridos, é primeiro conhecer o seu Criador. Porque através do conhecimento de Deus, do conhecimento do Criador, que nos conhece completamente, é que nós vamos nos entender melhor. Só que o homem natural, como eu disse, ele não busca dessa maneira. Ele busca nos conhecimentos filosóficos, nas filosofias do mundo, tentando de alguma forma resolver os problemas do seu interior. Mas, na verdade, o caminho é o contrário. É buscar a Deus, buscar ao Criador, que nos conhece por inteiro e que pode trazer as respostas que tanto nós ansiamos por ela, não é? Deus conhece o homem na sua integridade, porque Deus é o Criador do homem. Eu posso dizer que Ele é o projetista. Você é um projeto de Deus, né? Você foi concebido, não por obra do acaso, como dizem os evolucionistas. Você não foi resultado de evoluções vindas de um acaso, mas você é resultado de um projeto pensado, inteligente, né? De um Deus maravilhoso que criou você e que conhece todos os detalhes dessa criação, como diz Davi aqui nesse simples salmo. Então isso é importante, esse conhecimento é importante para que eu possa de fato confiar nele, que criou a minha vida, que projetou a minha vida e que me conhece completamente. O problema é que com o pecado, queridos, e aí não foi Deus que criou o pecado, mas o pecado foi uma possibilidade, porque Deus deu ao homem, como ouvimos hoje pela manhã, o livre-arbítrio, a capacidade de decidir desobedecer. E então isso deu à luz o pecado. E com o pecado, a semelhança de Deus foi rompida. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas ao pecar, o homem perdeu esta semelhança, perdeu esta imagem e se afastou dos planos originais do Criador. Então, com a queda e com o pecado, o homem se afastou de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isso foi consequência da escolha errada, da escolha do mal, da escolha da desobediência, do afastamento de Deus. Então o homem perdeu esta semelhança e ele agora precisa voltar a relacionar-se com Deus. E essa iniciativa de relacionamento foi uma iniciativa tomada pelo próprio Deus, a reconciliação do homem. A isso chamamos salvação. Entenda a salvação como um ato de reconciliação. Você era inimigo de Deus, afastado de Deus por causa do pecado, mas em Cristo foi reconciliado com Deus, como diz a Bíblia. Ele fez propiciação pelos seus pecados,
e aí possibilitou que você se aproximasse novamente de Deus para ter na sua vida a restauração dessa imagem. Por isso dizemos que o Evangelho é relacionamento na sua essência. O relacionamento restaurado do homem com Deus. O homem que era inimigo de Deus agora é feito amigo. Jesus nos chamou de amigos, nos trouxe para perto. É Deus Emanuel, Deus conosco e não separado de nós. Isso tudo é a ênfase do Evangelho, o relacionamento restaurado. E o homem precisa voltar a se relacionar com Deus para poder se ajustar internamente. Ora, se tudo que ele precisa está em Deus, quanto mais longe de Deus, mais carente é esse homem. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma carência no homem, uma necessidade que só pode ser suprida com a presença e com o relacionamento restaurado com Deus. E aqui chegamos ao Salmo 139, em que Davi, um homem segundo o coração de Deus, como diz a Bíblia, nutria com Deus um relacionamento que nos serve aqui de exemplo. Vamos olhar para a Bíblia, para o Salmo, para a vida de Davi, e vamos perguntar por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Onde estava o segredo do seu relacionamento com Deus? Porque ele tinha tal relacionamento a ponto de Deus nominá-lo assim, homem segundo o meu coração. Intimidade de coração. O coração de Davi batia com o coração de Deus. Por que era dessa forma? É esse o relacionamento que nós precisamos. É esse o relacionamento que se traduz na salvação, na transformação, no perdão dos pecados, na reaproximação, na recomposição da imagem e semelhança de Deus. Nosso coração também bater em sintonia com o coração de Deus. E isso Davi já desfrutava há tanto tempo atrás. E deixou para nós esse salmo nos trazendo algumas lições para que a gente aprenda a desfrutar esse mesmo relacionamento que é necessário. Você pode se relacionar com todo mundo, mas se você não se relacionar com Deus, falta alguma coisa na sua vida. Você pode ter muitos amigos, você pode ter muitos relacionamentos, mas se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus, está faltando alguma coisa. Porque a semelhança foi perdida com o pecado, e ela só será restaurada se eu me aproximar de Deus. E quanto mais próximo de Deus eu for, mais semelhante a Ele eu me torno. Davi nos ensina, nesse salmo, como desfrutar desse relacionamento, entre outras coisas. Vamos fazer uma leitura de alguns versículos. Versículo 1, ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Veja, Davi sabe que Deus o conhece completamente. Ele começa o salmo dizendo, Tu me sondas. A ideia da sondagem é uma ideia de um escavar profundo, né? Algo que vai lá no fundo, algo que não fica apenas no superficial. Irmãos, nós conhecemos pessoas, é verdade? Você conhece pessoas? Você conhece seu cônjuge? Você conhece seus filhos? Alguns pais dizem, não, eu conheço meu filho. É lê do engano que você conhece alguém. A gente conhece o que está aparente, mas a sondagem interior, o real interior do coração, as reais intenções do coração, só quem conhece é Deus. Nós não somos capazes de dizer que conhecemos alguém. E o pior, quando a gente diz que conhece alguém, aí que a gente se decepciona, irmãos. Mas eu conheci aquela pessoa, aí é que você vai ver o quanto você não conhecia. Quando ela tomar atitudes e reações que você jamais esperava, imaginava fossem possíveis. Porque o nosso nível de conhecimento é superficial. Por mais intimidade que você tenha com uma pessoa, você não a conhece efetivamente. Mesmo num casamento de muitos anos,
mesmo numa relação de pais e filhos muito próxima, você não conhece a intimidade de verdade de uma pessoa. Essa capacidade de sondar o interior só quem tem é Deus. E Davi está dizendo que Deus me conhece. Me conhece lá no profundo, lá naqueles lugares mais ocultos que ninguém ousa penetrar, porque é impossível penetrar. Naqueles lugares mais profundos, Deus nos conhece. Interessante é que ele, no versículo 23, quase terminando o Salmo, ele pede de novo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O que ele está dizendo? Ele está se contradizendo? Não. Ele está apenas enfatizando que ele sabe que só Deus o conhece, mas que ele quer ainda mais esse conhecimento de Deus sobre a sua vida. Ele quer ainda mais ser transparente diante de Deus. Porque uma realidade, queridos, é que nós podemos enganar todo mundo. Concorda? A gente pode enganar com um comportamento, com uma cara, não é? Com uma atitude, mas que não necessariamente revela o interior. É bem verdade que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mais cedo ou mais tarde, a gente não consegue enganar todo mundo por muito tempo, né? Porque vai escapar alguma coisa. Mas a realidade é que podemos enganar, mas a Deus não podemos enganar, porque Ele conhece. Então Davi inicia o Salmo assim e termina o Salmo dizendo: Senhor, me sonda mais, me conhece ainda mais, vai lá dentro de mim, porque eu preciso dessa mexida de Deus dentro de mim, para que isso colabore para a minha vida espiritual, para o meu relacionamento com Deus, e isso é essencial para nós. Essa é a melhor maneira, irmãos, de se abrir para um relacionamento com Deus. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que nós temos feridas na nossa alma, nós temos traumas, não é? Que foram resultados de relacionamentos que deram errado, em todos os sentidos, não só homem e mulher, não, relacionamentos que dão errado. Muitos de nós somos vítimas de relacionamentos que deram errado. Por exemplo, relacionamento com o pai, deu errado. Quantos aqui não teriam uma história triste para contar, dizendo: olha, eu não tive um relacionamento com meu pai, eu não o conhecia, nem ele me conhecia, a gente não se aproximava, a gente não se cruzava. Isso é uma história comum de muita gente. Ou com a mãe, ou com os irmãos. Olha, numa briga danada na minha casa, não tinha um relacionamento. Isso vai provocando feridas no nosso interior, vai provocando marcas, cicatrizes que vão ficando dentro de nós. E por causa disso, às vezes a pessoa tem dificuldade de ter outro relacionamento. É como aquela pessoa que foi traída. Você tinha um relacionamento com alguém e a pessoa te traiu. Aí aquilo deixou uma ferida tão profunda no teu coração que de repente você diz: agora não, agora eu não amo mais ninguém. Agora, para que eu diga que amo, vai ter que provar muito, né? Vai ter que dar uma prova de que não reste a menor dúvida. Eu fui enganado, eu fui traído, então eu não consigo amar de novo, eu não consigo acreditar de novo em alguém. Quantos relacionamentos que a gente tem que deixam essas marcas? E eu disse, não só homem e mulher. Às vezes você confiou no pastor e aí se decepcionou, e aí agora não confio mais em pastor nenhum. Você confiou em Deus e se decepcionou. Quantos? Agora não confio mais em Deus. E por causa desta sequência de cicatrizes que a gente vai fazendo na vida, algumas pessoas, mesmo estando na igreja, têm dificuldades no seu relacionamento com Deus. Porque os relacionamentos dela não deram certo, ela não deu certo, ela tem um histórico de relacionamentos errados, de traição, de engano, de um monte de coisa. Então ela não consegue confiar plenamente em Deus. E aí veja, o maior prejudicado disso é você. Se você for traído e nunca mais amar de novo, quem é que vai sofrer mais com isso? É você. Você que vai ser privado da bênção que é o amor. Amor é uma bênção, irmãos. Não é porque você foi traído que você não vai amar de novo. Não é porque você foi enganado que você não vai confiar mais nas pessoas. Como é que é a vida sem a gente confiar em alguém? É impossível.
Entende? E o pior é quando isto se traduz no meu relacionamento com Deus. E aí a gente vê na igreja muitas pessoas assim, por tantas feridas que trazem na alma, não conseguem ter um relacionamento correto com Deus. Por quê? Desconfiam de Deus. Porque têm reservas com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele não tinha reservas com Deus. Você vê Davi abrir o coração. Você vê Davi rasgar o coração. Está triste, ele chora. Está com raiva, ele berra. Entendeu? Ele se abre para Deus. Porque não tem barreiras, não tem reservas. Mas quando a gente é afetado por todas essas coisas, a gente vai guardando essas barreiras, essas reservas, e aí não é capaz de chorar na presença de Deus. Não é capaz de se abrir na presença de Deus. Então você não desfruta, você fica aquém desse relacionamento. É como se o pecado ainda estivesse fazendo separação entre você e Deus. De repente você foi até salvo, mas não está vivendo a vida de salvo. Porque ainda há uma separação que de repente está dentro da sua mente, uma barreira dentro da sua mente, do seu coração. E Davi não tinha essa barreira, porque ele sabia que Deus o conhecia e ele queria que Deus o conhecesse cada vez mais. Então não havia barreira no seu coração e ele se abria para esse relacionamento. Irmão, a primeira coisa que Deus quer dizer para você essa noite, se abra para um relacionamento com Deus. Se você ficar fechado, sabe o que acontece? Deus não vai invadir você. Você entende isso? A Bíblia nos mostra um Deus maravilhoso, mas que respeita os limites. Veja, lá em Apocalipse, Jesus disse para uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas se não ouvir e não abrir, eu não arrombo, não invado, não chuto a porta, né? Não forço a entrada na sua mesa. E Deus faz assim. Deus não vai arrombar a porta de ninguém, é você que tem que abrir a porta para Deus. Deus não vai abrir a sua vida, o seu coração, a sua cabeça para enfiar coisas lá dentro. Não, é você que tem que abrir a vida. E a barreira está nessa história de passado que muitos de nós carregam. Então muitos não estão aquém do relacionamento que poderiam ter com Deus por causa disso. Porque está faltando essa abertura para Deus. Abra o seu coração para Deus. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Seja sensível à voz do Senhor. Se você estiver fechado, Deus quer falar tanta coisa contigo. Deus quer operar tanto através de você. Quer agir tanto, mas não age o suficiente. Mas não faz o suficiente. Por quê? Porque Ele não quer? Não, Ele quer. Ele quer, mas você também tem que querer. Pela manhã, o pastor Manuel disse isso, lembrando do episódio que Jesus está em Nazaré, e ali não fez muitos milagres. Por que não fez? Não queria fazer? Queria. Mas não houve fé naquelas pessoas. Não houve delas o desejo de serem abençoadas, o reconhecimento de quem Ele era, para que recebessem os milagres que Ele gostaria de fazer. Às vezes Deus quer fazer milagres na sua vida, mas você está fechado. Teu coração está fechado, você é duro. Aí diz assim, não, o meu temperamento, eu sou assim, eu sou uma pessoa fechada. Não, isso não existe. Irmão, esse negócio de temperamento não existe. Bota isso na tua cabeça. Não existe temperamento. Temperamento vem de tempero, né? Alguém temperou você, né? Você cresceu e começou a ser temperado. Botaram pimenta em você, é? Diga, você, quando era pequeno, era um pimentinha, porque botaram pimenta em você. Então, agora você é um apimentado, né? Não, eu sou sanguíneo, eu sou isso. É coisa nenhuma. Você é de Jesus. Então você tem que estar limpo disso aí. Jogue fora esse negócio de temperamento. Fala, Senhor, olha, até hoje eu fui assim, porque me temperaram assim. Mas agora eu quero ser diferente. Eu agora quero ser lavado pelo Senhor. Né? Igual aquele feijão que ficou salgado. Bota água agora. Bota água para acabar com esse sal. Bota batata lá dentro, né? Para acabar com isso. Senhor, eu quero acabar com isso. Eu não quero esse tempero sobre mim. Eu não quero essa marca, essa característica. Eu quero me abrir. Eu quero abrir o meu coração. Se não fizer isso, Deus não vai fazer. Mas quem vai perder é você. Você vai ver outras pessoas desfrutando de tantas coisas e você, no meio delas, sem desfrutar.
Assim é a igreja, queridos. Pessoas na igreja desfrutam de tantas coisas, outras não desfrutam. Umas dizem, a igreja é uma bênção, eu saio daqui alimentado. Outras dizem, essa igreja é muito chata, nada acontece, o pastor não dá umas cambalhotas. Por quê? Pessoas veem a mesma igreja de maneira diferente. Porque o coração está fechado. E aí é possível que você veja outros desfrutando e você não desfrute. E aí vem aquele sentimento de indignação, de revolta, né, de frustração. Mas entenda, olha para Davi, veja como ele abriu o seu coração. De repente a barreira está em você. Você não desfruta porque não abre o coração. Porque não se abre para a operação de Deus. É igual o batismo com o Espírito Santo, irmãos. Por que muitas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo? Porque se fecham no seu coração. Porque se fecham em si mesmas, não abrem. A Bíblia diz, abra a tua boca e eu te encherei. Mas eu não abro a boca. Aí eu fico dizendo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Como se ele fosse pegar a tua boca e começar a mexer igual uma marionete. E não é assim que funciona. Você abre a boca e ele enche. Está entendendo isso? Mas não é assim que as pessoas fazem. Porque estão fechadas para o agir de Deus. E a primeira coisa que Davi ensina é isso. Eu preciso me abrir para um relacionamento. Porque ele me conhece. Eu vou esconder o que é de Deus. Eu consigo esconder de você um monte de coisa, mas de Deus eu não consigo. Nenhum de nós consegue. Então eu preciso abrir, baixar a guarda, render-me. Por isso eu chamo conversão de rendição, irmãos. A conversão genuína é uma rendição. É dizer, olha, Senhor, estou rendido. Rendido estou ao Senhor. As minhas resistências caíram por terra. A minha mente caiu por terra. É rendição que produz isso. Até o batismo com o Espírito Santo é uma rendição. A Bíblia diz, a mente fica infrutífera. Mas nós somos escravos da mente. Nós queremos ter o controle com a mente. E como a mente fica infrutífera, não conseguimos. Isso tudo, queridos, é para que a gente aprenda a desfrutar desse relacionamento. Veja, Davi sabe que Deus o conhece. Ele continua dizendo no verso 2, sabe quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ele detalha aqui o conhecimento de Deus, dizendo, Deus conhece o meu dia a dia, a minha rotina. Melhor do que ninguém. Ele sabe onde eu ando, ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu faço, ele sabe como eu me levanto. Você levanta de mau humor? Deus sabe disso. É, irmão? Sabia disso? Tem gente que levanta de mau humor, né? Não fala comigo, que eu estou de mau humor. Levanta, né, com raiva. Deus sabe. Sabe quando você se assenta, sabe quando você se levanta, sabe de todos os teus pensamentos, de todas as tuas ideias, de tudo que ocorre ao teu coração. Davi está aqui afirmando o dia a dia, a rotina é conhecida por Deus. Versículo 4, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Veja a impossibilidade da gente surpreender Deus. Eu vou fazer uma surpresa para o Senhor hoje. Senhor, eu vou declamar um poema para o Senhor. Eu criei um louvor e vou cantar para o Senhor. Senhor, eu vou dizer que te amo, eu vou falar palavras lindas para o Senhor. Olha, irmãos, o que ele está dizendo é que a palavra ainda não chegou à língua, o Senhor já sabia. Não quer dizer que ele não queira ouvir, ele quer ouvir. Amém? Ele quer ouvir o teu louvor, ele quer ouvir o teu poema, ele quer ouvir, né, essa expressão do nosso coração de júbilo, de alegria, de exaltação a Deus, mas isso não surpreende a Deus, porque ele já conhecia. Quando você pensou em falar, já sabia. Veja o nível em que Davi está nos colocando aqui, como alguém que conhece o pensamento, o raciocínio, a maneira que eu enxergo as coisas, a maneira que eu penso, que eu analiso as situações, as decisões que eu tomo. Deus me conhece do jeitinho que eu sou. Deus conhece você do jeitinho que você é. E completamente sem nenhuma barreira. Versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão.
que Davi está dizendo a ele: o Senhor conhece o meu passado e o meu presente. Por trás e por diante, estou cercado por todos os lados pelo Senhor, e o Senhor sobre mim coloca a mão. Eu estou debaixo da tua mão, Senhor. Meu passado, o que está atrás de mim, está debaixo da tua mão. Meu futuro, o que está diante de mim, está debaixo da tua mão. Veja onde entra aqui aquilo que eu falei ainda há pouco: os traumas, as crises, os relacionamentos passados. Entenda, Deus te cerca por trás e por diante. E a mão está sobre você. Você teve um passado ruim, entrega para Deus isso aí. Tem um trauma, uma coisa que não foi tratada, uma coisa da infância, um relacionamento partido, um coração partido. Deus te cerca por trás e por diante, e sobre você põe a mão. Irmãos, como é bom estar debaixo da mão de Deus, sob a direção do Senhor. Davi experimentava isso na sua vida, experimentava esta certeza, essa confiança de que em todas as situações, Deus estava com a mão sobre ele. Deus estava com o governo de todas as coisas. Como eu sempre insisto naquele versículo, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque sobre mim está a mão do Senhor. Até quando eu erro, Ele está com a mão sobre mim. E faz as coisas se transformarem para o meu bem. Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou, e você conhece o erro de Davi, está exposto na Bíblia. Mas isso não permitiu que ele deixasse de ser o homem segundo o coração de Deus. Pelo contrário, esse erro dele foi uma razão para ele abrir mais ainda o seu coração para o Senhor e escrever o Salmo 51, que você conhece. Veja, queridos, como essas realidades, né, nos mostram esse cuidado, esse conhecimento, como é importante a gente ter com Deus esse relacionamento. Veja, esse conhecimento é além da nossa capacidade de discernir. A nossa mente, mais uma vez, fica limitada diante de algo tão assombroso. Ele diz aqui no verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Olha, a afirmação de que algo é muito grande para mim que eu não posso atingir, não é uma afirmação que a gente gosta de fazer. A gente gosta de dizer: não, eu sei, eu conheço isso aí é comigo. Ah, eu sei tudo disso. Mas Davi está dizendo: isso é muito para mim. Eu não sei explicar, não consigo expressar por palavras, é inefável aquilo que eu sinto em relação a Deus, aquilo que é o cuidado dele sobre a minha vida. Não dá para expressar em palavras humanas, é grande demais esse conhecimento. Versículo 17, ele continua dizendo assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é a grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ele mais uma vez se coloca na incapacidade de conhecer todos os pensamentos de Deus, todas as possibilidades. Amados, é como Paulo disse: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A gente não limita a Deus. Alguns irmãos têm a mania de limitar a Deus. Eu quero isso aqui, mas tem que ser assim, assim, assim. E se Deus quiser fazer mais? E se Deus quiser fazer de outra forma e melhor, não é? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que os meus pensamentos. Os meus pensamentos não chegam aos pés dos pensamentos de Deus. As minhas soluções não chegam aos pés das soluções que Deus tem para mim. Então Davi reconhece essa incapacidade de se colocar à altura desse conhecimento que ele diz: é maravilhoso demais para mim, eu não consigo alcançar de tão profundo que é. É assim que ele está se expressando, irmãos. E veja, esse conhecimento, ele tem uma presciência da minha história e da minha vida. No versículo 16, na segunda parte, ele diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Veja, ele conhecendo que Deus tem o controle de toda a sua vida, a presciência de toda a sua história, mesmo antes dele ser formado, mesmo antes dele vir a nascer, Deus já o conhecia. Deus não passou a me conhecer quando eu dei o primeiro berro na sala de parto. Deus já me conhecia antes desse berro. Amém, irmãos? Deus já conhecia você. Isso é maravilhoso demais para nós. A gente não consegue, com a mente racional, compreender a profundidade do que está aqui sendo revelado por Davi. E ele conhece como nos relacionamos em todas as esferas da nossa vida, inclusive com o mal. Porque, veja, nós somos tentados a cada dia a nos relacionar com o mal. Sabia disso? Todos os dias somos assediados, como diz a palavra de Deus. O pecado tenazmente nos assedia. O diabo anda em derredor. Isso é uma luta diária e Deus me conhece. E sabe como eu me relaciono, inclusive com o mal. Davi se expressa assim no versículo 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Ele está mostrando que Deus já sabe a seu respeito. Eu me relaciono com o mal assim. Eu aborreço o que Deus aborrece. Eu abomino o que Deus abomina. Eu odeio o que Deus odeia. É essa maneira que ele mostra do seu relacionamento com o mal. E saiba que Deus sabe também sobre isso. Como você se relaciona com o mal? Você o tolera ou você o rechaça da sua vida? Você aceita que ele se instale, que ele cresça no teu coração? Assim é o pecado. Irmãos, a Bíblia diz que a gente dá a luz ao pecado. Sabe por que a Bíblia fala que você dá a luz ao pecado? Porque antes ele é gestado. O pecado entra em gestação na sua vida. Não sei se são 9 meses, mas há um período de gestação. Ele não é uma coisa assim, pequei. Pequei, acabou. Não. Ele é gestado. Ele é fruto de um afastamento, ele é fruto de um distanciamento, ele é fruto de um afrouxamento de alguns princípios, ele é fruto da gente deixar de lado algumas coisas essenciais, ele vai sendo gestado. Até que acontece, até que surta. Aí o pecado, não. Ele foi gerado, entende? O pecado é assim, e Deus sabe. Como que você se relaciona com o mal? Você o rechaça ou você o tolera? Se você o tolera, ele vai acabar sendo gestado na sua vida. E vai acabar dando fruto. Vai acabar nascendo na sua vida. Há certas coisas que a Bíblia diz não há acordo. Com o pecado não há acordo. Se eu tolerar, ele se instala. Algumas passagens bíblicas, Deus diz, foge. Foge das paixões da mocidade. Foge. Pessoas iníquas, a Bíblia diz, foge também destes. 2 Timóteo, capítulo 3. Então, ela diz assim, olha, não há acordo com o mal. Não, eu vou ficar aqui com o mal, para de repente eu transformo ele em bem. Não. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Né? As más companhias corrompem os bons costumes. Tolera o mal se apodera. E Deus também conhece sobre isso, diz Davi. E por que Deus conhece a gente dessa forma? Davi explica no versículo 13 o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. E no versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Por que Deus me conhece? Porque ele conhece antes de eu existir, como já foi dito aqui. Ainda quando eu não tinha forma, quando eu ainda estava sendo gerado, Deus já me conhecia. Deus já me via no útero muito antes da ultrassonografia ser inventada. Já pensou nisso? Deus já sabia quem você era. Deus já tinha planos para você. Já tinha um projeto para a sua vida.
Tudo isso mostra a beleza do relacionamento com Deus que nós podemos desfrutar hoje, se entendermos, irmãos, esses princípios, se abrirmos o nosso coração e não nos fecharmos para isso. É o que Deus quer nos ensinar essa noite. Por isso, por causa de tudo isso que Davi falou aqui, outra coisa que ele destaca, e que é óbvio, mas que parece que precisa ser ensinado, não podemos fugir de Deus. Uma vez o profeta Jonas tentou isso, né, irmãos? Vou fugir de Deus, não quero saber de Deus, vou lá para Tarsis. Deve ser um lugar horrível esse lugar, né? Um lugar que ele acha que lá Deus não está, né? Deve ser um lugar horroroso, né? E aí ele diz que vai fugir de Deus. Não pode fugir de Deus, não tem para onde correr, irmão. Amém? Não tem para onde correr. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Verso 11. Se eu digo às trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, no sentido de que Deus enxerga através dela. Não importa se você está no claro ou no escuro, Deus te acha. Amém, irmão? Não importa se você está escondido lá no alto ou escondido lá no fundo, Deus te acha. Deus acha a gente. Não há como fugir da presença de Deus. E os piores momentos da nossa vida, como eu disse já aqui, é quando a gente se fecha, não se abre para o relacionamento, e esse fechar-se implica numa fuga. E você fica fugindo de Deus. E aí Deus vai atrás de você. E te encontra. Você lembra de Jonas, que eu citei aqui? Vou fugir de Deus. Mas o peixe encontrou ele. Né? Você quer terminar na boca do peixe? Não tem como fugir, querido. Deus vai te achar. Então é melhor se render antes. É melhor se abrir antes. É melhor desfrutar antes. Cada vez que eu fujo, eu deixo de desfrutar tantas coisas. Cada vez que eu me fecho, eu deixo de desfrutar tantas coisas que tem outros perto de mim desfrutando. Mas você se fecha, você foge, achando que em algum lugar, no escondido da tua alma, Deus não vai te achar. No profundo da tua existência, Deus não vai te achar. No abismo em que você está, Deus não vai te encontrar. Vai te encontrar, não tem jeito. Vai achar você. Porque Ele quer achar você. Então se deixe achar. Não fuja de Deus. Não se feche para um relacionamento com Deus, para que você possa desfrutar de tantas coisas maravilhosas que Deus tem para nós. É por isso que o salmista, ele não está buscando autoconhecimento. Hoje, as filosofias de nova era ensinam tantas coisas nesse sentido. Conheça-se a ti mesmo. Venha se autoconhecer, né? E aí vem tanta coisa esotérica que está em moda hoje no mundo em que vivemos, né? Na expectativa de um autoconhecimento que produza uma vida melhor. Não, o salmista não está buscando autoconhecimento, mas ele tem esse autoconhecimento. Por quê? Porque ele conhece Deus. E como Deus o conhece, então ele encontra tudo aquilo que ele precisa na presença de Deus. Não em alguma coisa esotérica. O conhecimento de Deus é o tratamento que ele precisa. Ele não está buscando o autoconhecimento para ser curado, como o mundo busca hoje. Mas ele busca a Deus, porque ele sabe que em Deus ele será curado. Ele sabe que em Deus os traumas serão curados. Ele sabe que em Deus e nesse relacionamento, e quanto maior e mais profundo for, mais ele desfrutará dessa saúde espiritual. Você quer saúde espiritual? Não tem ninguém que possa te dar um passe para isso. Só Deus pode te dar essa saúde que você precisa. E é nele que você tem que buscar e desenvolver esse relacionamento que Davi tinha com Deus. É possível a nós. Está acessível a nós. Não é exclusividade de Davi. É para qualquer um que se aproximar de Deus com um coração contrito. Porque a Bíblia diz que um coração contrito Deus não recusará. Mas um soberbo, Deus afasta. Mas um contrito, Deus acolhe.
E dali veio a cura de Davi, não nele se autoconhecer, mas nele conhecer Deus. Esse foi o tratamento. E esse conhecimento, queridos, ele acaba tendo efeitos práticos sobre a nossa vida. Quanto mais você conhecer Deus e por isso ter com Ele um relacionamento, mais efeitos práticos acontecerão sobre a nossa vida. Veja, Davi termina o Salmo dizendo assim, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como conclusão de tudo aquilo que ele escreveu, ele está aqui nos falando dos efeitos práticos desse relacionamento. Veja, a Bíblia não mostra apenas uma teoria, mas ela te mostra na prática o que vem desse relacionamento com Deus. Primeiro, sem Ele é morte. Porque sem relacionamento com Deus estão aqueles que pecaram e que permanecem no pecado e por isso estão separados de Deus. Mas nós que por Ele fomos perdoados e reconciliados, agora temos a oportunidade de ter com Ele um relacionamento, irmãos. E na prática, o que isso significará? Davi diz, sonda-me, Senhor, expõe a minha alma. Irmãos, isso é tão sério. Eu disse aqui que a gente não consegue conhecer ninguém, não falei isso nem pouco? Você não consegue conhecer um marido, um filho, um parente, um amigo, e uma coisa que eu quero acrescentar agora no final, você não consegue conhecer nem você. Às vezes você pode se surpreender com você. Sabia disso? Não, eu me conheço, tem gente que fala assim, eu me conheço, eu sei, eu me conheço. Conversa fiada. Muita gente que diz que se conhece, de repente faz uma coisa que até ela duvidava que era capaz de fazer. E acaba fazendo. Então, quando Davi diz, Senhor, sonda-me, 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 porque à medida que o Senhor me sonda, eu vou conhecendo mais a respeito de mim mesmo. E vou conhecendo as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas incapacidades, ou pior, as minhas capacidades. Irmãos, o ser humano, preguei aqui já uma vez, alguns anos atrás, uma mensagem sobre isso. O ser humano é o único capaz de fazer, praticar aquilo que ele critica nos outros. Sabia disso? Como dizem por aí, a gente queima a língua. Já queimou a língua? Toda hora a gente queima a língua. Porque a gente acaba se pegando em fazendo aquilo que tão veementemente criticamos nos outros. Porque não nos conhecemos. E aí quando Davi diz, Senhor, sonda-me, expõe a minha alma para mim mesmo. Quando ele diz sonda-me, é para que Deus conheça ele? Pelo que você leu no Salmo. Deus precisa sondá-lo para conhecê-lo? Não. Já o conhecia quando ele era um ovo ainda. Então não precisa sondá-lo para conhecê-lo. Deus vai sondá-lo para que ele se conheça. Para que ele conheça o interior da sua alma. Para expor para ele quem de fato ele é. Então esse é um efeito prático desse relacionamento. Eu me conheço à medida que me relaciono com Deus e Ele revela para mim as minhas fraquezas, as minhas fortalezas, as minhas incoerências. Nós temos muitas incoerências dentro de nós, irmãos. Você acha que você é coerente todo o tempo? Não. A gente é incoerente, como eu disse, critica e faz, né? Fala dos outros, acaba fazendo. Então nós somos incoerentes e Deus vai, ao nos sondar, expor essa verdade diante dos nossos olhos. Ele diz, conhece o meu coração, sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Como eu disse, ninguém pode enganar a Deus. Então, ele diz, olha, está aberto, Senhor. Meu coração é um livro aberto para o Senhor, que sabe tudo. Tu sabes, tu conheces. Como posso te enganar? Posso enganar todo mundo, mas não posso enganar o Senhor. Conhece o meu coração. Prova-me. Quando ele diz prova-me, isso parece tão complicado para alguns, né? Quem gostaria de ser provado? Muito pelo contrário, né? Tem gente que está dizendo, estou numa prova. Já viu isso? A pessoa chega e diz, estou numa prova danada. É prova? Então é bom. É ou não é bom?
Por que prova é bom? Porque prova vem de Deus. Tentação vem do diabo. Entende isso? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, ele prova. Tentação vem do diabo, agora a prova vem de Deus. Se eu estou passando pela prova, como dizia o Lázaro, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. É assim ou não é? Está na prova, está na bênção. Por isso Davi diz, prova-me. Ele pede, Senhor, me prova, me prova. E quando Deus prova, como já disse aqui várias vezes, não é para que ele veja o resultado. O exemplo mais clássico, Deus provou Abraão, Abraão, me dá teu filho Isaque. Aí Deus ficou na expectativa, será que ele vai dar? Será que ele não vai dar? É assim? Ou Deus que você crê conhece todas as coisas? Como disse o pastor Manuel hoje de manhã, é onisciente. Se é onisciente, sabe tudo. Então por que prova? Se ele já sabe o resultado da prova. É porque eu não sei o resultado da prova. Entendeu? Eu não sei o resultado da prova. Então ele prova para que eu passe a saber. E quando eu saio da prova e conheço o resultado dela, digo que fui aprovado, isso me fortalece. Por isso Davi diz, ó, prova-me, Senhor, prova-me, eu quero ser provado. Como é que eu me relaciono com o mal? Como é que eu enfrento essas coisas? Me prova, porque eu quero ser provado. É igual um aluno que estudou, ele vai para a prova com alegria. É ou não é? Agora o que não estudou, como é que ele vai para a prova? Se tremendo todo, né? Não, não é? Como é que vai para a prova o camarada que não estudou? Maior cara de pau. Com a cola, né? Alguém falou, é a cola? Não. É crente? Crente cola? Como é que vai para a prova, irmão? Se eu estudei, eu vou para a prova com alegria, porque eu vou mostrar ali o meu conhecimento, eu sei que a coisa vai acontecer. Por isso Davi está dizendo, Senhor, prova-me. É resultado de relacionamento. E aí ele termina dizendo, guia-me. Guia-me, Senhor, porque eu não sei para onde eu vou. Eu não tenho o caminho completo na minha cabeça. Eu preciso que o Senhor me mostre o caminho. Eu preciso que o Senhor guie-me pelo caminho. Sonda-me, conhece-me, prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu preciso ser guiado por Deus. Você precisa ser guiado por Deus. Você concorda com isso? A gente acha que sabe para onde vai. Esse é fruto do orgulho do homem, né? Quando você virou adolescente, tem adolescente aqui agora? Quando você virou adolescente, o que você disse para os seus pais? Eu sei cuidar de mim. Eu sei para onde eu vou. Eu sei. Eu sei o que eu faço da minha vida. Eu sei o que eu escolho, não é isso? Tem muito adulto que é um verdadeiro adolescente, que acha que sabe alguma coisa. Acha que sabe o que está fazendo, acha que sabe para onde está indo. Não, eu sei. Sabe coisa nenhuma. Sabe nada. Peça a Deus, Senhor, guia-me. Quando eu digo, Senhor, guia-me, eu confesso, eu não sei para onde eu vou. E para homem isso é difícil, né, irmão? O homem, quando está no carro, não para pedir informação de jeito nenhum. É assim contigo? Comigo é. Estou lá com 2 GPS, pá. E a minha mulher pergunta ali, eu digo, não pergunto. Eu sei para onde eu estou indo. Estou aqui com GPS, última categoria. Não pergunto. Não é assim que o homem faz? Por que o homem faz isso? Porque ele acha que sabe para onde está indo. Aí, irmão, pode ser até que numa rua aí você saiba, mas no caminho da vida, a gente não sabe para onde vai. E a gente precisa, Senhor, me guia. Mas dizer, Senhor, me guia é confessar, eu não sei para onde eu vou. Me guia pelo caminho eterno, porque às vezes eu tendo a tomar um caminho furado, Senhor. Então me guia pelo caminho bom, porque às vezes eu tendo a resvalar por um atalho que vai acabar comigo. Senhor, me guia, eu preciso do Senhor. Eu não sei fazer, eu não sei dirigir, eu às vezes não sei para onde eu vou. Então eu preciso que o Senhor me guie. Eu preciso da tua mão me apontando o caminho. Eu preciso ouvir tua voz me dizendo, é por aqui, meu filho. Eu preciso sentir a tua mão sobre mim na caminhada. Senão eu me sinto perdido, fraco, eu me sinto abandonado. É assim que Davi está falando com Deus. E Deus quer a cura completa desse homem.
que se aproxima de Deus e que o busca. Se há alguma coisa na sua vida que precisa ser curada, meu amado, a melhor cura é você conhecer Deus. A melhor cura é você nutrir com Deus esse relacionamento. Porque é daí que virá a cura completa para as suas emoções, para o seu intelecto e para o seu comportamento. Ninguém vai mudar o comportamento por exercícios de disciplina. A gente muda o comportamento quanto mais conhece a Deus. Quanto mais conhece a Deus, mais você sabe como se portar. Mais você sabe como agir, mais você sabe por onde andar e por onde não andar. Não é exercício e disciplina que muda o comportamento da gente. Isso muda por algum tempo. Mas a mudança definitiva vem do relacionamento com Deus. Que era isso que Davi desfrutava e que fez dele o homem segundo o coração de Deus. E para terminar, leia comigo o versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim um caminho mau. Veja, queridos, o que Davi está dizendo aqui, que o caminho mau, ele está dentro de mim e não está fora de mim. Às vezes, quando a gente pensa nisso rapidamente, você imagina, Senhor, me guia pelo caminho bom. Não, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, vê se há em mim um caminho mau. Às vezes já está dentro de mim um caminho mau. E eu estou trilhando esse caminho, sem perceber. Aonde está o caminho mau? Está dentro de mim, está dentro de você. O caminho mau não está fora. O bom caminho é o caminho que Deus quer que a gente ande, como falei aqui domingo atrás. É o bom caminho, ande por ele. É o bom caminho. Diga, eu andarei, e não recuse andar por ele. Mas o caminho mau, ele está muitas vezes dentro de mim. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Peça para Deus isso essa noite. Abra o teu coração para Deus sem reserva. E ouse dizer isso a Deus. Senhor, vê se há em mim um caminho mau. Se há esse caminho mau no meu coração, me guia pelo caminho eterno. Que eu não trilhe esse caminho que está dentro de mim, mas que eu trilhe o caminho eterno, que é o caminho que leva ao Senhor, que é o caminho que leva à vida, que é o caminho que produz a restauração que eu preciso. Peça a Deus essa noite junto comigo. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Coloque diante do Senhor agora a tua vida, a tua disposição de abrir o teu coração para ter com Deus esse relacionamento. Que barreiras sejam quebradas essa noite, para que você possa se entregar completamente ao Senhor, se relacionar completamente com Ele, sem nenhuma barreira. Há alguém aqui essa noite que quer quebrar uma barreira no seu coração? Eu quero fazer uma oração por você. Vem até aqui, vem orar junto comigo. Há uma barreira que você identifica e que você quer, Senhor, quebra essa barreira. Eu quero mais da Tua presença, eu quero estar mais em intimidade contigo. Há algo que está impedindo você de se relacionar mais com Deus? Se Deus falou contigo, vem aqui, não tenha vergonha, venha diante do Senhor e diga, Pai, restaura a minha vida, restaura, vê se há em mim um caminho mau, me guia por um caminho eterno, porque eu preciso de andar por esse caminho. E às vezes há barreiras, há traumas no passado. Deus falou contigo sobre trauma, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Deus falou contigo sobre relacionamentos do passado, da infância, da família, do pai, da mãe, dos irmãos. Deus te falou sobre isso, eu quero orar por você. E eu quero que você ore junto comigo aqui, para que isso caia por terra, para que os efeitos disso na tua vida sejam lançados por terra, para que você desfrute hoje daquilo que Deus tem para você, dessa vida abundante que o Senhor tem para nós, que vem de um relacionamento completo, sem reserva, sem barreira com Deus. Pai amado, eu te peço pelos meus irmãos que aqui estão identificando uma barreira, Pai, uma barreira que precisa ser quebrada.
Uma barreira que muitas vezes tem tapado os ouvidos desse meu irmão, dessa minha irmã. Às vezes, uma barreira que muitas vezes tem fechado o coração. O Senhor quer agir, o Senhor quer falar, mas às vezes o coração está fechado, Pai. Abre o coração do meu irmão, da minha irmã agora, Pai. Quebra essa barreira. Alguns aqui, Senhor, com problemas do passado, de relacionamentos, que deixaram marcas. Senhor, apaga essas marcas. Remove essas marcas, Pai. Para que a vida seja nova para esses irmãos. Para que essas marcas não possam influenciar o presente. Que elas fiquem no passado e não mais venham brotar no dia de hoje. Cuida dos meus irmãos, Senhor. Cuida de cada um deles. Toca nos seus corações. Como disse Davi, sobre mim pões tua mão. Põe a tua mão sobre a vida dos meus irmãos. Põe a tua mão sobre eles, Pai. Faça-os entender que por trás e por diante estão cercados pelo Senhor, que tem cuidado de cada um deles e que jamais deixará de cuidar enquanto eles te buscarem, enquanto eles estiverem abertos para o teu agir. O Senhor cuidará de cada um. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Guarde o teu coração na presença de Deus.